Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que você esteja estudando. Vamos falar um pouco sobre a nossa terceira aula, sobre produto entre os vetores, né? Vamos recapitular primeiro? Primeira aula, eu te defini o que é vetor. Eu te falei como eles aparecem, como a gente trabalha com eles, que a gente está interessado ao falar de vetores, né? Por que é tão importante eles na física. Na segunda aula, eu te ensinei a somar e subtrair vetores. Então a gente viu a regra do paralelogramo, a gente viu a regra dos senos, dos cossenos, a gente viu a regra do polígono, a gente pincelou tudo isso, né? Óbvio que não dava tempo de fazer tudo isso em uma aula só, de maneira muito aprofundada, então a gente pincelou cada uma delas. Agora aqui eu quero saber do produto, quero saber como eu faço para multiplicar dois vetores. E tem duas maneiras. E aí que tá, aí fica muito bonito a coisa. Qual que eu vou ter que usar em cada caso? E aí eu te respondo, a que você quiser. Como assim que eu quiser? Mais especificamente, a que o seu exercício pedir, ao que você estiver interessado em descobrir. Esses dois tipos de produto, tanto escalar como vetorial, eles retornam coisas diferentes. Então, fazer dois mesmos vetores podem me retornar tanto grandeza escalar quanto uma grandeza vetorial. Repare que eu estou associando de fato esse nome com você, porque eu te falei na primeira aula sobre grandeza vetorial e grandeza escalar. Eu quero que volte na sua cabeça essa imagem, que grandeza vetorial é algo que eu tenho que apontar de direção e sentido, e grandeza escalar é algo que eu matematizo. É algo que eu pego o número ali, ó, grande, pá, é a temperatura, que é o exemplo clássico, que eu usei também, né? Temperatura. Não estou interessado em ir para a esquerda ou para a direita, que está fazendo 30 graus. Está fazendo 30 graus, isso que importa, certo? Então, eu quero que volte na sua cabeça, que tenha bem fixo isso, produto escalar, grandeza escalar, produto vetorial, grandeza vetorial. Fixe isso bem na sua cabeça, que vai ajudar demais. Então, assim, o produto vetorial escalar, como eu estou dizendo para você, ele depende exatamente do que você está procurando. E o que a gente vai tentar discutir aqui é o que eu estou procurando, né? Como eu vou usar isso, quando eu vou usar isso. Porque, de fato, usar é muito simples, né? Então vamos direto, sem perder muita enrolação, vamos direto para o que importa. Bom, aqui então, eu quis recapitular com você o que seu professor de física provavelmente já te ensinou. E eu não sei do rigor que ele colocou, mas provavelmente ele não pode nem ter falado que isso aqui eu estava falando mais ou menos de um produto vetorial e um produto escalar. Mas, de fato, quando eu estou relacionando cossenos e senos com vetores, eu sempre estou falando de alguma coisa relacionada a isso. Repare que quando eu estou falando de trabalho, ele te fala lá que, bom, trabalho, eu vou aplicar uma determinada força, um determinado deslocamento. Esse deslocamento, se for alinhado com a minha força, cosseno vale zero, cosseno de zero, 1. Então, muita gente já olha para essa fórmula aqui. Ah, não vai usar nem cosseno, nunca usei cosseno na minha vida, nunca usei cosseno nessa fórmula na vida, sempre vai dar 1, sempre vai dar 1, sempre cosseno é zero. Nunca entende porque é zero, nunca entende porque o cosseno dá 1, né? Nunca entende porque o cosseno sempre é zero. Mas sempre adota que trabalho é igual a F vezes D e decora isso. É um erro, né? Mas fazer o quê? É igual a força magnética. Se o professor vai lá te ensinar a regra da mão direita, a regra da mão esquerda, FBV, né? FBV, né? E aí ele te fala, então se você tem a força para cá, seu campo está para cá, sua velocidade está para cá, e ele nem relaciona para você que esses três vetores estão perpendiculares entre eles. E o que tem uma coisa ser perpendicular entre a outra? Ela tem um seno de 90 entre ela. Então todos eles têm um seno de 90 entre eles, como está aqui na figura. Repara aqui na figura. Eu fiz exatamente isso para você, ó. Três forças perpendiculares entre elas. Por que elas são perpendiculares entre elas? Porque o seno dessas grandezas, quando elas são perpendiculares, é exatamente a 1. Seno de 90 é 1. Então muitas vezes o aluno também, erradamente, decora esse QV seno θ para força magnética, são só QV. Só QV, porque seno sempre vai dar 90 e muitas vezes não é. Muitas em força magnética, de fato, muitas vezes não é. Então, são erros que a gente vai carregando ao longo da vida, mas que é bom a gente uma hora a gente parar e tratar o problema como um homem, né? Como pessoas crescidinhas, parar de decorar relaçõezinhas e entender de fato as coisas, né? Aqui eu estou falando nada mais de uma relação de produto escalar e produto vetorial, e a gente vai discutir um pouco deles agora. Foi só uma motivação para vocês quererem continuar na aula, tá certo? Então, opa, quase derrubei aqui. Produto escalar, mais especificamente. Como eu vou usar o produto escalar? Quando eu estou interessado em achar o produto escalar de alguma coisa. Eu estou interessado no seguinte, eu tenho um vetor A, ele tem um certo ângulo com o meu vetor B, até aí tudo bem. E eu quero achar uma relação entre A e B, mas não só uma relação simples e direta. Eu quero achar uma relação do meu vetor A, que tem uma angulação,
sobre o meu vetor B. Ou seja, eu vou reduzir essa angulação como se eu estivesse reduzindo esse ângulo a zero. Eu quero achar esse vetor A no meu vetor B. Se eu desço esse vetor A, se eu zero isso daqui, eu estou falando do meu vetor A na horizontal. Não é isso que eu quero, né? Esse vetor A na horizontal não tem nenhuma relação com o meu vetor B. O que tem relação com o meu vetor B, o que tem relação com o meu tamanho do meu vetor B, é simplesmente a sua projeção. Então vamos imaginar aqui que tem um solzinho aqui. Vamos entender esse conceito de projeção. E esse sol iluminou esse ângulo, esse vetor aqui, com um ângulo exatamente perpendicular a ele, um ângulo de 90 graus. Tá aí tranquilo, né? Ele gerou uma sombra. Que tamanho que tem essa sombra? Essa sombra ainda é a sombra de A. Você concorda comigo? Eu estou fazendo a sombra de A. Estou fazendo a sombra de A em cima de um plano, em cima de uma reta. Essa reta é a B. Qual que é a relação entre elas? Aí está o vetor vetorial. Produto escalar, na verdade, perdão. O que eu estou interessado, então, nesse A, relação com o B, é nisso daqui, ó. É nesse vetor que eu coloquei rosinha aqui, que é a sombra do meu vetor A. Pensa como sombra, não tem problema não. É a projeção do meu A em B, se você falar mais matematicamente. É só isso, entenderam? Mas é interessante, apesar desses conceitos bonitos, né, fisicamente, é interessante a gente saber trabalhar com eles matematicamente, porque muitas vezes eles vão te dar vetores em função de suas coordenadas, né? Então, aqui, esse tópico aqui, eu coloquei só para lembrar para vocês que diversas vezes a gente vai ver vetor aparecendo dessas maneiras aqui, ó. Você vê que tem várias maneiras que a gente pode... Esse daqui não, esse aqui é a relação deles, né? A gente pode ver vetores aparecendo de várias maneiras, eu já vi de todas essas três maneiras aí, mas todos expressam a mesma coisa, tá certo? Então, vamos ver matematicamente, parar de enrolação e ver matematicamente isso daqui. Eu dei números para o meu vetor A e dei números para o meu vetor B. Então agora a gente consegue trabalhar matematicamente com eles, né? Repara que o que eu falei para você, eu estava interessado em retornar do produto escalar, retornar uma grandeza escalar, retornar um número, né? Eu não estou interessado em x, y, z, em i, j, k. Eu estou interessado em um número concreto. Quanto que vale esse Azinho projetado em B? Quanto? Número? É número, não quero saber direção. Direção já tem mais ou menos intuitivamente qual que é. Então vamos ver como que é. Para fazer o produto escalar, então, eu vou multiplicar componente a componente e depois somar todas elas. Então, o meu 8i, eu vou somar com o meu 1, certo? Então, vou somar aqui, multiplicar, na verdade, 8 vezes 1, mais 2 vezes 6, mais 6 vezes 2. Fiz essa multiplicação, somei, vai dar 8 mais 12 mais 12, vai dar 32. 32, certo? Então, cheguei no valor. Bom, então a gente achou 32. A gente achou esse valor valendo 32. E o que mais que a gente consegue extrair de produto escalar, né? Bom, é muito simples, né? O produto escalar, eu coloquei aqui do lado essa relaçãozinha aqui para vocês, sempre está relacionado com o cosseno de algo, certo? Então, se eu estou interessado em achar o ângulo de inclinação, por exemplo, entre esses dois vetores, eu também posso achar o produto escalar. Da seguinte forma, eu vou pegar o A, vou multiplicar pelo B, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso daqui, ó, esse cosseno aqui dessa fórmula aqui, vou isolar, vou jogar para o outro lado. Tranquilo, né? Fazendo isso, o que eu vou ter então? Vou ter que o meu A vezes o meu B, tudo em vetor, né? Depois para tirar, vocês sabem que vão aplicar módulo, né? Então aqui dividido pelo meu AB. Tudo em vetor também. Isso aqui vai me dar o meu cosseno θ. E aí, para me achar o meu cosseno, basta aplicar o cosseno menos 1, né? Arcocosseno, né? Que a gente chama. Arcocosseno. Cosseno de θ vai me retornar exatamente o valor numérico para esse θ. Fazendo a relação com A e B, eu consigo chegar na minha inclinação, do quanto que vale aquele ângulozinho, certo? Pode ser útil alguma vez isso para vocês. Vamos falar de produto vetorial, que é onde a galera costuma ter mais dúvida. Produto vetorial, mesma ideia, mesmo campo das ideias, né? Tenho dois vetores, vou até desenhar os vetores aqui para você. Vetor A, vetor B, tem esses dois vetores aqui, eles estão ligados, né? Vetor A, vetor B. Se eu quisesse produto escalar entre eles, bom, eu faço a projeção aqui, vou achar essa sombra, esse aqui vai ser meu produto escalar entre eles, né? Então é isso que eu estou interessado. Produto vetorial. Como esse vetor se comporta, como um vetor específico se comporta em relação ao outro quando é tomado a perpendicular deste outro. Ficou abstrato, ficou difícil de visualizar? Então vamos fazer a relação de A com B, relação matemática. Eu quero o meu A em relação ao meu B. Ou seja, eu quero achar um vetor A que se projeta perpendicular a B.
Então, eu posso fazer a decomposição desse vetor? Posso. A gente não trabalhou a decomposição ainda, vai ser na próxima aula. Mas se eu decomposse esse vetor, você ia ver que eu ia ter um vetor A que orientava exatamente no perpendicular ao B. Lembra disso? Esse vetor A, se você for bom de memória, se você for bom de decoreba, você lembra que se aqui eu tenho um cosseno θ, aqui eu não tenho cosseno. Então, esse A aqui acaba valendo A seno θ. Certo? Então a gente começa a relacionar essas coisas, né? Então você vê que ali, ó, já vem decomposição vetorial, A seno θ, já relembra a força magnética que tem um seno θ. Será que é uma decomposição no plano perpendicular? Eu não sei. A gente está ainda teorizando as coisas. Vou deixar a cargo de você pensar em relação à da força magnética, mas vamos de fato matematizar isso daqui. Vamos ver como isso que se comporta da maneira de gente grande, né? Com números, né? Então, tendo essa ideia, primeiro, que o que eu quero é o vetor A perpendicular no meu vetor B, como eu calculo esse vetor A? Isso é muito interessante, porque saber o que ele é, muitas vezes não nos diz como esse vetor está, né? Então, para calcular esse produto vetorial, normalmente eu uso um xizinho aqui para expressar o produto vetorial, e o produto vetorial A com B me dá o quê? Eu vou colocar alinhado dentro de uma matriz meus vetores IJK, escrevi aqui para você, IJK, poderia ser só IJ se fosse uma matriz 2 por 2, né, se fosse uma componente XY, né? Mas aqui IJK, colocar meu primeiro vetor, meu vetor A, quanto que ele vale numericamente? 2, 1 e 5, 2, 1 e 5. Meu vetor B vale 1, 0 e 2, 1, 0 e 2, coloquei aqui também. Vamos fazer o determinante dessa matriz, lembra como é que faz, né? 1 vezes 1 vezes 2, 2i, K vai valer 1, K, opa, K, depois eu calculo ele, né? Então fica bagunçado. Fazer do jeito mais simples, né? E J, 5, 5J, 5J. Você pode pausar e fazer essa determinante aqui. Eu vou fazer aqui de maneira mais rápida, tá certo? Rapidinho a gente já faz. Vai dar 0K, aqui vai dar menos K, e aqui vai dar, esse J vai dar menos 2, né? Menos 2J. Então o que eu vou ter aqui? 2i mais 3J menos K. Achei o vetor que vai me corresponder a esse vetor A projetado perpendicularmente. Repara que agora, apesar de eu ter estudado a vida inteira que meu determinante retornava um valor que tinha que ser diferente de zero, na maioria das vezes, né? A gente não sabia exatamente no ensino médio para que isso, mas é porque vocês vão ver quando vocês fizerem álgebra linear essa relação. Mas a gente sempre retornava um valor com o determinante. Aqui a gente retornou vários valores, a gente retornou um sistema de três incógnitas, né? Mas esse sistema exatamente representa as minhas coordenadas em I, J e K. Então eu achei outro vetor, eu fiz o produto entre dois vetores e me retornou outro vetor, completamente diferente quando eu faço o produto entre dois vetores e eles me retornam um número. Né? Então você começa a perceber algumas relações dessa retornar número, retornar vetor, com o que a gente está de fato procurando nas nossas leis físicas, cosseno, seno, quando a gente relaciona isso matematicamente, certo? Então, basicamente, tudo que eu tenho para falar para vocês sobre o vetor vetorial é isso, de maneira bem pincelada, né? Outra aplicação, que essa daqui eu acho que é a mais bonita para produto vetorial, é a gente conseguir enxergar ele como a área de um paralelograma como sendo o produto vetorial de dois vetores. E isso não é nada trivial, não é nada intuitivo. Por quê? Porque repare aqui comigo, quando eu estou falando da área de um retângulo, estou falando de base vezes altura. E o paralelograma, apesar de ter os lados tortadinhos, né, com uma certa inclinação, ele ainda é um retângulo, né? Duas paralelas, retângulo. Então, eu posso pensar nisso daqui como sendo base vezes altura. Só que eu não sei quanto que vale a altura, esse é o problema. E eu posso achar essa altura fazendo algumas relações, né? Eu posso fazer a projeção dessa altura e tudo mais, decomposição, na verdade, no plano x e y, mas um jeito vetorialmente, de produto vetorial, né? Relacionado ao produto vetorial, para poder achar essa altura, é do jeito que eu expressei aqui para vocês, olha. A altura, a minha altura em B, essa alturazinha aqui eu fiz a inclinação do A exagerada, para a gente poder visualizar isso bem claro. Seria o quê? Seria o meu A projetado em B, certo? Você pode pensar nisso daqui como sendo um B seno θ, né? Mas a gente vai ver essa decomposição depois. Mas basicamente eu posso pensar dessa maneira. Se você abrir essas contas todas, se você for isolando, pegar sua relação de produto vetorial, for separando
eu chego exatamente no produto vetorial. Então, essa área aqui, essa área desse paralelograma, pode ser obtida exatamente com o produto vetorial entre esses dois vetores. E isso chega a arrepiar, chega a me arrepiar, porque de fato é muito bonito de pensar nisso. Duas coisas completamente não correlatas, a área de uma coisa que a gente está acostumado a fazer isso lá na geometria plana, tem relação exatamente com os vetores dessa figura, com a orientação e sentido dessa figura. É uma coisa que é bonita demais de se enxergar, né? Mas enfim, isso daqui fica só a cargo de curiosidade para vocês, uma aplicação muito linda. Eu deixar para vocês também tentar enxergar, chegar nessa relação aqui vocês mesmos. A aula vai ficar muito, muito grande, eu queria fazer essas aulas no máximo 15 minutos cada uma, e eu acho que já está dando, né? Então, fica aí essa aula, espero que tenha ajudado vocês a recapitular, relembrar, lembrando sempre que essa aula aqui não tem o intuito de ser o material core para você estudar isso daqui, tem mais um insight, né, para trazer ideias físicas dessa parte matemática, né, porque eu acho que é o que importa pra gente, né. Você já aprendeu a usar essa ferramenta alguma vez na sua vida? Com certeza já. Se você está se preparando para o ITA, você já aprendeu isso na sua vida. Talvez o que faltava para você era ter esse insight de como visualizar isso na física, né? E aqui a minha ideia com esse curso é simplesmente essa. Por isso que é um preparatório para a prova de física, né? A prova de matemática eu não estou apto a ensinar vocês a essa parte ainda, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, comentem suas dúvidas, né? Eu gosto muito quando vocês comentam as dúvidas e falam o que acharam do vídeo. Se você conhece alguém que está se preparando para o ITA também e acha que vai ajudar ele, que ele tem dificuldade em vetores e acha que vai ajudar ele essa playlist, comenta com ele, compartilha com ele e a gente se vê na próxima aula. Até lá!